que ministre em nosso coração nessa noite. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Eu vi de tão longe, Senhor. Literalmente eu estou no extremo dessa nação. Eu vim a praticamente outro extremo. E vim com uma convicção em meu coração. Há dois sentimentos que penetram meu ser agora, nesse exato momento. O primeiro sentimento é o sentimento de que eu não sou digno. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de expor esse livro. E esse sentimento, ele tem estado em meu coração e oro para que ele nunca saia de meu coração. Mas há um segundo sentimento. O sentimento de que eu sou amado. Muito amado. Eu sou indigno e ao mesmo tempo amado. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Deste paradoxo nasce o encanto do Evangelho. A alegria que transcende todas as coisas. Tu possas me usar nessa noite como instrumento em tuas mãos. Usa a minha vida, Senhor. Glorifica o teu nome. Não queremos ouvir homens. Ninguém saiu das suas casas aqui hoje para ouvir homens. Os homens não têm nada, Senhor, para nos dar. Somente o Senhor. Que os nossos olhos sejam tirados do homem. E que os nossos olhos, como foi dito, cantado hoje aqui. Repetidas vezes, Senhor, foi cantado em uma das estrofes de uma música, Senhor, que foi entoada por nós. Que os nossos olhos sejam postos em Ti. Faz isso, Espírito Santo, e que Teu nome seja exaltado nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 4. Eu lerei numa versão chamada ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tiago falou que eu tenho 2 horas, mas eu sei que é brincadeira. Fique tranquilo, eu vou ser coerente com o tempo. Acredito que 40 minutos no máximo é o tempo que eu preciso para fazer a exposição dessa ministração. E eu gostaria de ler essa passagem com você. Somente esse versículo nós vamos ler agora, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Enquanto você procura, eu acho que alguns ainda estão procurando, eu terminei recentemente uma exposição na nossa comunidade de fé sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu passei 10 meses, imagina, gente, 10 meses todo domingo expondo essa carta. Se não me trai a memória aqui, foram 29 sermões, todos dispositivos, falando sobre essa epístola maravilhosa. Então hoje eu vou pregar uma dessas 29 mensagens que eu preguei na série da nossa igreja. Eu senti no meu coração de compartilhar essa aqui com vocês, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu vou repetir. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor Tiago, eu tenho aprendido um princípio muito simples, básico, mas fundamental. A gente nunca pode desassociar um texto do seu escritor. Toda vez que você estiver diante de um texto, tente descobrir quem escreveu esse texto. É muito importante. Tente descobrir em que contexto esse texto foi produzido. Isso faz muita diferença. Vocês vão entender por que faz a diferença. Os eruditos da Bíblia, eles estudaram muito e eles chegaram a uma conclusão. Que tem um livro na Bíblia, que é considerado o livro mais amargo de toda a Bíblia. Coincidência ou não, eu também fiz uma exposição sobre ele no ano passado. Que livro vocês acham que eles se reportam como o livro mais amargo de toda a Bíblia? Eclesiastes. Alguns chegam a dizer que o texto de Eclesiastes é equiparado aos textos dos filósofos existenciais, ateus. Olha que coisa.
Por quê? Qual é a palavra que resume Eclesiastes? Vaidade. Só que eu não quero que você pense vaidade nos moldes do século 21. Se embelezar, se arrumar. Não. Pense vaidade como o texto original propõe. No hebraico, essa palavra vaidade, ela significa oco. Oco. Vazio. Sem sentido. Portanto, a palavra que resume Eclesiastes é sem sentido. Olha que coisa. Tá, eu não teria tempo de explicar por que disso. A exposição hoje é só Filipenses. Daqui eu só quero extrair uma coisa, né? Se você quiser entender mais, vá lá no canal do nosso YouTube. Eu fiz uma série também sobre Eclesiastes. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte: é consenso entre todos que o texto mais amargo de toda a Bíblia é Eclesiastes. Muito bem. Foi escrito por quem? Salomão. Aonde ele estava? Em um palácio. Como que eu posso ler um texto desse sem considerar essa informação, meus irmãos? Então quer dizer que o texto mais amargo de toda a Bíblia foi escrito por um homem que estava em um palácio, com tudo aquilo que um palácio poderia lhe oferecer? É isso? É isso mesmo. É o que os estudiosos descobriram. Qual é o texto mais alegre de toda a Escritura? Vocês sabem? Esse que eu acabo de ler para vocês, Filipenses. Se você fizer um estudo, você vai descobrir que Filipenses é tida como a carta da alegria. Porque é o texto mais alegre de toda a Bíblia. 16 vezes vai aparecer essa palavra, essa expressão. Em 4 capítulos, 16 vezes aparece. Que é uma ênfase. Muito bem. O texto mais alegre da Bíblia é Filipenses. Quem escreveu? Paulo. Onde ele estava? Preso. Ora, como que eu posso pregar, irmãos, um texto desse sem levantar isso? Sem destacar isso? Quer dizer que assim como o texto mais amargo da Bíblia foi produzido por um homem que estava em um palácio, com tudo aquilo que um palácio poderia lhe oferecer, o texto mais alegre de toda a Bíblia foi produzido por um homem que estava preso, com todas as limitações de um cárcere. É isso mesmo. E eu quero falar hoje, nessa noite, de forma bem pedagógica, sobre a alegria que o mundo não entende. Essa alegria que Paulo está descrevendo aqui, que para mim, ela é muito mais do que um texto. Aqui é uma vivência, aqui é a experiência de um homem. E daqui eu vou destacar três verdades aplicáveis para nós do século 21 sobre esse versículo e sobre o tema proposto: a alegria que o mundo não entende. Primeira verdade que me chama a atenção nesse versículo, e se puder colocar ele na tela para a gente, importante, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é o seguinte: tem algo nesse versículo que me choca. Olhe para ele e tentem descobrir o que é. Tem algo aí que me choca, gente. Choca muito, inclusive. O que vocês acham? Exatamente, Gil. Sim, o sempre. Olha que interessante, o sempre. Porque se Paulo tivesse escrito o texto, imaginemos que ele tivesse tirado esse sempre, tivesse dito assim: alegrai-vos do Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Muito bem. Agora esse sempre, meu irmão, sempre. Aí diante desse texto só tem duas formas de você interpretá-lo. Só tem duas. Uma, você pode olhar para essa palavra sempre, interpretá-la como uma figura de linguagem, uma metáfora, uma força de expressão. Ou quem sabe até que Paulo estava sendo um demagogo aqui. É uma forma de interpretar. Não é assim que eu vejo. E se porventura você vê assim, não é a você que eu pregarei hoje. Eu olho para esse texto da segunda opção. Para mim, isto aqui é literal. Para mim, irmã Cida, sempre é sempre. Até porque Paulo está preso, com possibilidades reais de sair dali para a morte, para a execução. É nesse contexto que ele vai citar aquele texto tão conhecido: para mim o viver é Cristo, o morrer lucro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha,
Eu posso sair daqui para a liberdade, ou eu posso sair daqui para a morte. E para mim tanto faz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então não pode ser uma força de expressão. Aqui é realmente uma experiência real. E toda vez que eu falo disso, eu lembro de uma experiência que eu tive pregando em uma capital do nosso Brasil. Terminei de pregar e não foi esse sermão aqui, mas um outro sermão onde nele eu também tocava nesse assunto. E uma senhora, ela tem a idade de ser minha mãe, e depois do culto ela falou comigo e ela disse assim: pastor Ribinha, que mensagem bonita, você exaltou a beleza de Jesus. Muito bem, só que antes que você fosse embora eu queria lhe dizer uma coisa: eu estou decepcionada com esse Jesus que você pregou. Eu olhei para ela e disse: mas por que a senhora está decepcionada com Jesus? Não, primeiro eu disse assim, a senhora não está decepcionada com Jesus. Ela disse: claro que eu estou muito decepcionada com Jesus. Eu disse: por quê? Ela disse: porque o meu filho fez uma cirurgia tem poucos meses e ele infelizmente morreu. E eu orei tanto, pedi tanto pela cura dele. Eu servo Jesus, meu filho servia Jesus, e eu estou decepcionada com Jesus. O que você diria? Eu lembro que por ela ter a idade de ser minha mãe, eu com muito respeito, e também se não tivesse eu faria a mesma coisa, se fosse um jovem eu também faria a mesma coisa, eu coloquei as mãos no ombro dela, com amor, e eu disse: a senhora não está decepcionada com Jesus. Por quê? Porque é impossível alguém ficar decepcionado com Jesus. A senhora está decepcionada com Jesus que a senhora criou, fruto das suas expectativas infantis, baseadas em pregações triunfalistas que a senhora ouviu. Mas o Jesus da Bíblia, é impossível ficar decepcionado com ele. Como disse Mesaque, Sadraque e Abednego: se o Senhor quiser, ele me livrará, se não, bendito seja o nome do Senhor. Então o Deus da Escritura, é impossível a gente ficar decepcionado com ele. Aqueles que vieram antes de nós, os grandes teólogos da história da cristandade, eles pensaram muito sobre a relação fé-sofrimento humano. E meus irmãos, eu queria partilhar isso aqui com vocês. Todas as vezes que nós estivermos diante de um mistério, nós sempre vamos recorrer a um gênero da comunicação chamado poesia. Porque nossa mente, ela é pequena, nossa mente é limitada. Então, diante desses dilemas, diante dessas aparentes contradições, que não são contradições, são paradoxos, a gente vai precisar de um exemplo, de uma poesia. E os grandes pensadores da história da igreja, eles criaram um exemplo para tentar explicar isso para você. Por que gente de Deus sofre? É o exemplo do mosaico. Mas antes de explicar, eu quero dizer algo, e eu gostaria que você anotasse no seu coração. A fé que brota do Evangelho, ela não é sobre a certeza de tudo, ela é sobre a convicção do todo. Eu quero que você anote e não esqueça isso. Anote no seu coração. A fé que brota do Evangelho não é sobre a certeza de tudo, é sobre a convicção do todo. Por vezes na sua vida, eventos pontuais acontecerão e você não terá explicação para eles. E olhe, nem nós pastores. Sinceramente, se terminar esse culto depois da minha pregação e você trouxer para mim alguns eventos dramáticos da sua vida, eu não terei resposta para eles. Eu não tenho. Mas uma coisa eu posso te afirmar categoricamente, é que um dia tudo vai estar colocado em um grande mosaico e tudo vai fazer sentido para a glória de Deus. Tá, todo mundo aqui sabe o que é um mosaico, não é? Para você entender o meu exemplo, você tem que saber o que é um mosaico. Pegue uma peça do mosaico, retire-a fora e analise-a solta, fora desse contexto. Faz sentido? Não faz sentido. Os gregos diziam que beleza é igual a simetria. Então, para os gregos, o que é uma pessoa bonita? Uma pessoa bonita é uma pessoa simétrica, né? Estamos ferrados, né? Não é? Pronto. A simetria em pessoa aqui, Tiago Simeão. Pronto.
A simetria em pessoa, né? Então os gregos diziam que beleza é igual a simetria. Uma pessoa bonita é uma pessoa simétrica. Portanto, a ausência de simetria é feiura. Então, se a ausência de simetria é feiura, o que é uma peça do mosaico? Horrível. Porque ela não é quadrada, não é redonda, não é retangular, não é triangular. Ela não tem uma forma que a gente possa compará-la. Ela é sem forma. Ela é feia. Pois assim são os episódios de nossas vidas, alguns deles. Mas um dia, tudo será posto em um grande mosaico. E tudo vai fazer sentido para a glória de Deus. Eu tenho certeza que tem gente aqui, até porque eu conheço a comunidade de vocês, que tem um coração missionário. E vocês já ouviram falar de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário norte-americano que veio servir nas aldeias do Equador, um missionário. A história dele está retratada em muitos livros, inclusive a esposa dele faleceu não faz tanto tempo. E tem um filme na internet, assistam esse filme, assistam em família. O título do filme é Terra Selvagem. Já assistiu, Daniel, esse filme? Muito bom, cara, muito bom. Conta a história de Jim Elliot e seus amigos, 5 missionários. E eles foram pregar o evangelho nessa aldeia. A história é longa, eu vou encurtá-la. Eles passam muito tempo sobrevoando aquela aldeia, até porque aquela aldeia, eles eram aborígenes, eles não tinham consciência de outras comunidades. Então eles poderiam matá-los. Então havia todo um cuidado nesse primeiro contato amistoso para pregar o evangelho. Então a história vai dizer que eles sobrevoavam, colocavam objetos que pudessem identificar, comida, para que eles entendessem que aquele avião que eles chamavam de grande mosca, era o apelido que eles deram para o avião. Marcaram o dia, depois de fazer isso por muito tempo, de orar e jejuar, marcaram o dia de pousar na tribo e então pregar o evangelho. Reuniram as esposas, os filhos, passaram um tempo orando e marcaram o dia. E eles felizes, gente, todos felizes demais. Um deles leva uma câmera para filmar tudo. E quando eles descem na tribo, a recepção não foi esperada. Todos foram brutalmente assassinados. Todos. A câmera deste que estava filmando cai e consegue ainda filmar a execução de um deles. 5 viúvas, vários filhos agora órfãos, sem seus pais. Me chame um teólogo para explicar isso aqui. Me chame um pastor, alguém que explique isso. Você tem explicação para isso? Eu não tenho explicação. Inclusive no filme retrata uma criança, um pré-adolescente, que ele ficou com muita raiva de Deus. Passa cenas dele iracundo, jogando objetos no chão, dizendo: eu te odeio, Deus, porque se tu é poderoso, por que o Senhor não livrou meu pai? O Senhor não existe. E aquele menino cria uma mágoa, por assim dizer, de Deus. 5 viúvas, algumas crianças sem os seus pais, um filho agora com mágoa de Deus, descrendo da existência de Deus. Mas essa é a peça do mosaico. Esse não é o mosaico. Ok? Se a gente for analisar este fato solto, não tem explicação. Agora olha aqui para mim. Agora me permita colocá-lo no mosaico. Agora eu vou colocar no mosaico para vocês. A história não termina. Uma das esposas estava orando, depois de ter chorado o luto, orando, clamando a Deus. O Espírito de Deus fala ao coração dela e diz assim: eu quero que você reúna suas amigas e eu quero que vocês façam uma coisa por amor a mim. E ela disse: o que, Senhor? E o Espírito de Deus fala ao coração e diz: eu quero que você e suas amigas entrem na aldeia e preguem o evangelho para os assassinos, os algozes dos esposos de vocês. Gente, a história ela é linda. A história ela é tão providencial que vai aparecer uma menina que foi adotada e ela falava o idioma. Resumindo, elas vão para lá com os filhos e tudo, morar na aldeia. A princípio começam a cuidar, cuidados de saúde, né, de enfermagem, cuidando dos índios, cuidando dos filhos dos índios. E depois de um tempo fazendo isso,
O cacique então, intrigado, chama elas e pergunta: quem são vocês? Quem mandou vocês para cá? E elas então revelam, e elas disseram: foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eles dizem: e quem são vocês? E elas respondem: nós somos as esposas daqueles homens que vocês assassinaram. Todos baixam as armas porque não tem arma para o amor. Eles baixam as armas. Elas continuam pregando. Lembra do menino adolescente que ficou com raiva de Deus? Intrigado, zangado? Esse menino cresce na aldeia e vira missionário. E um dia ele está batizando. Gente, eu chorei igual criança vendo essa cena. Ele estava, desculpa o spoiler, não tem como eu não dar o spoiler aqui. Ele estava batizando um dia, e naquele dia o cacique ia batizar. E então chegou a vez do cacique, e o cacique olha para ele na hora do batismo e começa a chorar. E sai correndo de dentro do rio. E ele vai atrás do cacique e diz: o que foi, cacique? Você não quer batizar? Se você não quiser batizar, não tem problema, você batiza depois. Se você não tiver decidido. E ele diz: não, não é isso, eu quero muito batizar, só que eu não posso batizar. Ele diz: por que você não pode batizar? Ele diz: porque tem uma coisa que eu nunca te contei. Ele: o quê? Quem matou teu pai? Eu nunca te falei. Quem matou teu pai foi eu. A lança que penetrou o coração do teu pai foi eu que lancei. E na nossa cultura isso é indigno demais. Eu não posso ser batizado por você. E começou a chorar. O missionário, filho de um dos missionários mortos, que por anos carregou um trauma no coração, começou a chorar também. E disse: é verdade. Você não é digno de descer as águas do batismo. E nem eu sou digno de te batizar. Portanto, nós somos dois indignos. E o evangelho não é para dignos. O evangelho é para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Se abraçam, ele batiza aquele homem e se tornam grandes amigos por toda a vida. Veja que agora faz sentido. Nós temos uma história na nossa igreja local que, meu Deus, ela mexe muito comigo. É a história de uma pastora. Depois vocês vão lá no Instagram e acompanhem ela. O nome dela é Thalita Ribeiro. Quem é Thalita? Thalita é a filha de um pastor presbiteriano que eu conheço desde criança. Foi na pregação dele que eu me converti aos 15 anos de idade. E eu vi Thalita crescendo. Thalita, a menina sempre envolvida com a obra de Deus, nunca se desviou. Casa-se com um jovem da nossa igreja. Ela migra para a nossa igreja e eles se tornam líderes, Daniel, da nossa juventude. Recém-casados, eu não sei quanto tempo, mas bem recente. Thalita descobre que tinha um câncer. Um câncer no nariz. A princípio era um câncer simples e tal, não muito grave. Para resumir toda a história, de lá para cá, Thalita já fez mais de 40 cirurgias. Thalita não tem mais o olho. Thalita não tem mais o nariz. Thalita não tem 70% dos seus lábios. E o único olho que sobrou agora, ela está sem poder ver. Está quase cega, né? O câncer obstruiu, empurrou o globo ocular dela e ela não está conseguindo mais enxergar. Essa mulher, mãe de 2 filhos, pastora da nossa igreja, jovem. Thalita tem quantos anos, Aida? 35 anos, muito jovem. Você acha que eu sei explicar isso? Gente, essa mulher sente tantas dores. Ela está fazendo agora o pior procedimento. Ela já é cuidado paliativo, né? E ela tem consciência disso. Ela gravou um vídeo recentemente e disse: olha, eu sou cuidado paliativo. E tem 3 procedimentos contra o combate ao câncer. É radioterapia, quimioterapia e tem um outro que fugiu à memória agora. Ela estava fazendo os 3 simultaneamente. O marido dela, que fala com ele quase todo dia, tem dias que ele diz assim para mim: pastor, meu Deus, como foi difícil hoje. Porque ela sente dores, doses altíssimas de morfina e nada passa. Gente, essa mulher, um dia eu chamei ela, líder da juventude, e eu disse: Thalita, a gente ama muito, a gente quer que você fique boa, curada, então vamos fazer o seguinte: por um tempo, provisoriamente, você e Riva vão destacar alguém para
interinamente assumir a juventude. E depois que você estiver melhor, você volta. Tudo bem? E ela olhou assim para mim e ficou triste. E disse, tudo bem, pastor. Mas eu percebi que ela ficou triste. Eu disse, Thalita, eu vi que tu ficou triste. Tu tem uma ideia melhor do que essa? Que eu estou te dando? Porque eu acho que todo pastor faria isso. Não, Tiago? Não é verdade? Todo pastor faria isso. Ó, vai cuidar da sua saúde e tal. A prioridade é a sua saúde agora. Foi o que eu fiz. Vocês não imaginam o que ela me disse? Ela disse assim, pastor Ebinha, me tira uma dúvida. Quem me deu esse ministério? Foi o Senhor? Se referindo a mim? Ou foi Deus? Eu disse, Thalita, foi Deus. Ela disse, então deixa que ele me tira. Thalita nunca entregou a juventude. Nunca entregou a juventude. Gente, é difícil para vocês até entender o que eu estou falando. Thalita pegou 4 dias de alta. 4 dias. Uma mulher que está em cuidado paliativo. 4 dias de alta. Dos 4 dias, 2 ela estava no culto. Eu digo, eu não acredito que essa mulher está no culto. Daniel, tu conhece a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja relativamente grande. Há 3 domingos atrás, 3 domingos atrás, eu estava pregando EBP. Centenas e centenas de pessoas no culto. Houve um dado momento da pregação que eu olhei para a igreja, só ela, com a mão levantada adorando Jesus. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Vocês conhecem o Carlinho Maia? Influenciador? Carlinho Maia gravou uma série de vídeos sobre ela. Em lágrimas. Ele disse, gente, pelo amor de Deus, alguém me explica quem é essa mulher. Alguém me explica que alegria é essa dessa mulher, porque eu nunca vi uma coisa dessa, eu não entendo. Claro que ele não entende. Qual é o tema da mensagem de hoje? A alegria que o mundo não entende. O mundo nunca vai entender esse tipo de alegria. Porque como diz a Bíblia, ela transcende todo o entendimento. É um Paulo preso, com iminência de morte, escreve e diz assim, alegrai-vos. Sempre. Outra vez eu digo alegrai-vos. Como assim? Você está alegre? Sim, eu estou alegre. Porque a minha alegria não é circunstancial. Ela está relacionada a um Deus imutável, um Deus que não muda. Não é pelas circunstâncias estáveis, é pela imutabilidade de Deus. Gente, Thalita, um dia ela estava pregando na igreja e a prótese dela descolou. Ela tem uma prótese no rosto. A prótese descolou. Sabe o que ela fez? Ela virou o rosto, encaixou a prótese e voltou a pregar. Mas na mesma igreja que eu tenho a Thalita, eu não posso deixar de contar isso. Tá, mas deixa eu finalizar aqui. Na mesma igreja que eu tenho a Thalita, eu tenho gente que está entregando ministério porque brigou com o namorado. Curitiba eu sei que não tem essas coisas, mas no Maranhão, aqui Daniel que é maranhense, ele sabe. Curitiba, São Paulo, essas coisas não existem, né? Mas lá acontece. Na mesma igreja que eu tenho a Thalita, que nunca entregou o ministério. Gente, a cena de ver a Thalita entrando nos cultos. Ela está entrando no culto assim agora, ó. Ela segura a cintura do marido, o marido vai na frente e ela vai andando assim. Do estacionamento da nossa igreja até a cadeira dela. Na mesma igreja que eu tenho a Thalita, eu tenho outros que estão largando o ministério porque brigou com o namorado. Teve uma pessoa da nossa igreja que disse que não ia pregar. Eu destaquei ele para pregar, né? E ele disse que não ia pregar. Eu disse, por quê? Ele disse, não, pastor, não posso porque eu estou com uma fissura no meu dente. Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu disse, como é que é? Eu disse, Thalita. Mas essa história, eu não tenho explicação para ela. Agora eu vou colocá-la no mosaico. Olha aqui, olha aqui. Agora eu vou colocá-la no mosaico. Tem um pastor na cidade Imperatriz, é o Rodson. Rodson, ele é reitor do curso de medicina da Universidade Federal do Estado do Maranhão. E ele é um dos pastores do Ricardo Massai. Rodson lidera a juventude. Só que tinha uma coisa que Rodson não falou para Ricardo Massai, que ele ia entregar o ministério dele. Presta atenção nisso. Rodson tinha decidido, sentou com a esposa e disse assim, ele foi convidado para pregar no nosso acamp, tá? Da nossa igreja, nossa rede de jovens, liderada pela Thalita e pelo Rivail. E
ele combinou com a esposa e disse assim: olha, eu vou pregar em Pinheiro, no acampamento da igreja, e quando eu retornar, a gente senta com o Ricardo e a gente passa o ministério de jovens. Tá bom? Tá bom, combinado. O que ele não imaginava é que ele iria chegar em Pinheiro e iria ver Thalita. Gente, Thalita, eu estou ajudando ela a escrever um livro, eu fico com vergonha porque eu não entendo mais o que ela diz. Só o marido consegue entender. Então ela não consegue mais falar, ela nunca mais pregou, não falou nada, porque não dá, a gente não entende o que ela diz mais. Então ela vai, só fica ali orando, intercedendo. É tudo que ela consegue fazer. E ela disse para o esposo dela no acamp, ela disse assim: eu quero dar uma palavra no acamp. A Riva disse: Thalita, mas tu não pode falar. Ela disse: não, eu vou escrever uma carta. E aí tu vê alguém, destaca alguém para ler a carta. E aquela mulher escreveu uma carta. Eu não estava no dia dessa carta, porque eu preguei na abertura do nosso acamp e fui pregar no acamp da igreja do Ricardo. E ele via o pastor dele para pregar no nosso. Então eu não vi. Mas me contaram que não houve ninguém naquela multidão que não tivesse ido às lágrimas. E Rodson, chorando, disse: Deus, eu não tenho coragem de pensar na possibilidade de entregar meu ministério daqui para frente. Então, percebam que a fé que brota do Evangelho não é sobre a certeza de tudo, mas é sobre a convicção de um todo. Um dia, todos os nossos sofrimentos, os mais difíceis momentos das nossas vidas, todos estarão postos em um grande mosaico, e tudo será para a glória de Deus. Isto eu tenho certeza. Isso não é uma opinião minha. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo a vocês. Segunda verdade que eu quero apresentar aqui é o que eu chamo de o drama do ser humano. Vocês perceberam que Paulo, ele usa a expressão outra vez, outra vez é uma expressão de ênfase, né? Outra vez, de novo, é uma repetição. E por que essa ênfase na alegria? Blaise Pascal, isso mesmo, Blaise Pascal, que você estudou sobre ele, físico, matemático, mas não disseram para nós da sua paixão por Jesus. Blaise Pascal era um homem apaixonado por Jesus Cristo. E Blaise Pascal, ele dizia que todo movimento do ser humano, consciente ou inconsciente, é em busca de prazer e alegria. Então o homem é um ser que busca o tempo todo alegria, o tempo inteiro. Mas por que eu digo que é um drama? Aqui eu entro de novo no recurso poesia, porque eu estou diante de um mistério. Todo pregador sabe que quando ele está diante de um mistério, ele tem que recorrer a uma poesia, um exemplo. É o que eu vou fazer agora. Eu vou usar para vocês o meu melhor exemplo. Pode ser que tenha um outro melhor. Se tiver, me diga. Esse é o meu melhor exemplo. É o exemplo do peixe. Dentro da poesia, existe o que nós chamamos de licença poética. O que é uma licença poética, Tiago? Na licença poética, o peixe fala, rio tem olhos, né? Então, deixa eu contar a minha história, tá bom? Então, na minha história, o peixe fala, tá bom? É a minha história. Inclusive, eu estou pensando em escrever meu terceiro livro, que será o meu terceiro, mas será meu primeiro livro no gênero poesia. O título do meu livro será O Rio de Amor e o Peixe Rebelde. É um drama. É um drama de um peixe que um dia, ele olha para as águas do rio e diz assim: eu não quero mais morar aqui. Eu quero ir embora daqui. Ah, é? Você quer ir embora? Quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. Então ele marca o dia, marca a hora. E ele coloca em prática seu projeto obstinado. E ele sai para fora do rio. Use o papo da sua mente. O que vai acontecer com esse peixe? Ele vai pular, o máximo que vai conseguir é 1 metro para fora do rio. A partir de então, ele estará condenado. Condenado a quê? Condenado a ansiar. Inclusive vocês cantaram isso aqui hoje. Ele estará condenado a ansiar daqui para frente o que ele acabar de deixar dentro do rio. Oxigênio. Só há oxigênio para o peixe dentro do rio. Agora me diz se isso aqui não é um drama. Porque o peixe
anseia por oxigênio, mas ele não quer o rio. Ora, se ele não quer o rio e ele anseia por oxigênio, isso é um drama. É dramático. Você é inteligente e você sabe que não é de peixe que eu quero falar. Eu quero te dizer que esse é o drama do ser humano. O ser humano, ele anseia por alegria verdadeira, mas ele renega, ele não quer a fonte, o único lugar onde essa alegria pode ser encontrada. Assim como não há oxigênio para o peixe fora do rio, não há vida para o homem fora de Deus. Assim como o peixe só é livre dentro do rio, o homem só é livre em Deus. Fora dele, todo movimento é morte disfarçada de autonomia. O grande Chesterton, grande escritor do século XX, dizia: em certo sentido, todo homem na porta de um bar é um homem à procura de Deus. Rapaz, se eu falasse isso, hoje eu seria o quê? Cancelado. Mas é Chesterton, tá? Foi Gilbert Keith Chesterton que disse isso, não foi eu. Estou só replicando o que ele falou. Em certo sentido, todo homem na porta de um bar é um homem à procura de Deus. Antes de julgar o que esse homem está dizendo, pense na profundidade do que ele está falando. Acredite, é verdade. Por isso que nós não temos que julgar as pessoas. Todos nós, todos, os que estão aqui dentro e os que estão lá fora, somos como um peixe ansiando por oxigênio, e somente pode ser encontrado nesse rio da vida. Não há fora dele. Eu conversava com meus amigos ontem sobre as Crônicas de Nárnia. Eu amo as Crônicas de Nárnia. O penúltimo livro das Crônicas de Nárnia é a Cadeira de Prata. O segundo capítulo é a história de Jill. Jill é uma menina amiga de Eustáquio. Eustáquio conta para ela, porque ele já tiveram a experiência dele em Nárnia. E ele diz: olha, tem um leão, tem uma floresta, tem um lugar chamado Nárnia e tem um leão. Então ela entra também em Nárnia, sozinha. Mas ela lembra do que Eustáquio falou. História linda. Infelizmente o filme empobreceu o livro. O livro é muito mais rico, muito mais belo. Mas também está no filme essa cena. Não no filme As Crônicas de Nárnia, esse moderno, o antigo. Tem um antigo filme das Crônicas de Nárnia. Muito bem, a história é a seguinte: ela entra na floresta e ela está com muita sede. E ela escuta o barulho de um rio. E ela diz que só o barulho do rio já era suficiente para trazer uma certa satisfação ao coração dela. Mas ela fica com medo, porque ela ouviu falar que tinha um leão. Então ela vai andando, ela vai seguindo o cheiro e o barulho das águas daquele rio, até que ela encontra o rio. E ela, muito feliz, ela se aproxima do rio. Quando ela se aproxima do rio, ela se dá conta que em cima de uma rocha estava Aslan. E quando ela olha para Aslan, ela se assusta. Mas ela descreve: incrível, ele não se assustou. Claro que ele não se assustou, porque ele viu primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E aí Jill vai chegando perto e ela diz assim para Aslan: você promete que não vai acontecer nada comigo se eu chegar perto desse rio? E Aslan diz: eu não prometo nada, vem e beba. E ela vai andando, e ela chega e diz assim: me tira uma dúvida, você come meninas? E Aslan diz: como? Meninas, meninos, mulheres, homens, reis, imperadores, nações, impérios, universos, eu como tudo. E ela vira a costa e diz: então, eu vou embora daqui e eu vou procurar um outro rio. E Aslan brada e diz: não há outro rio. Não há outro rio. Esse é o drama do ser humano. Ele quer alegria, mas ele não quer Deus. É o peixe, eu quero oxigênio, mas eu não quero o rio. Não tem como. Mas vamos supor que o rio olhe para o peixe com seu olhar de amor e diga assim: venha,
É só você voltar para mim. Volta para mim. E está tudo resolvido. Mas o peixe, obstinado, dirá: não, eu não quero. Então o rio vai dizer para ele: pois bem, você pode não me querer, mas tem uma coisa que você não pode. O que é, gente? O que é, gente? Não me desejar. Porque você foi feito para me desejar. Você pode dizer aqui hoje: eu não quero mais Jesus, eu não quero mais Deus. Está na sua volição não querê-lo. Mas tem uma coisa que você não pode: não desejá-lo. Porque você foi feito para isso. Vai dizer para mim que você nunca percebeu que a gente almeja conquistar alguma coisa, e quando a gente conquista, o que acontece? Um tédio. Inclusive está no meu livro isso. Ó, eu vou falar essa frase aqui. Quando eu falar da frase, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Talvez você não saiba quem a escreveu. Essa frase diz o seguinte: que o mundo, este mundo, como dizia Salomão, debaixo do sol, se resume na ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu vou repetir, que eu quero que vocês nunca mais esqueçam isso. A vida se resume na ânsia de ter e o tédio de possuir. Muito bem, quem disse isso? Sabe quem disse isso? Um filósofo existencial, portanto ateu, chamado Schopenhauer. Leia Schopenhauer e leia Eclesiastes. É a mesma lógica. Porque não esqueça que na perspectiva de Salomão, ele está analisando a vida debaixo do sol. E se você analisar a vida debaixo do sol, como se não existisse nada para além do sol, a única conclusão plausível, razoável é: este mundo não faz sentido. Ânsia de ter e tédio de possuir. Oscar Wilde dizia que no mundo só tem duas grandes tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, e a outra é conseguir. E agora? Quem poderá nos socorrer? Meu filho Pedro, há 2 anos atrás, o sonho de existência dele, de vida, era entrar na Fundação Bradesco. Fundação Bradesco é uma escola maravilhosa, só tem no Maranhão em 2 lugares, e um deles é Pinheiro. É muito difícil, muito concorrido entrar ali. Meu Deus, aquele menino foi o ano todo, numa ansiedade absurda. E ele entrou, realizou o sonho dele. Uns 4 meses depois, eu olho ele agoniado lá estudando, e eu disse: e aí Pedro, qual é o teu sonho hoje? Ele disse: sair da fundação. Ora, já passou. Eu vou falar para vocês, vocês vão achar graça, mas não achem graça, até porque é a minha experiência, tá? Eu lembro, eu tenho memória. Eu sou de família muito pobre, gente, muito pobre mesmo. E eu tenho memórias do primeiro sonho de vida que eu tive nessa categoria de completude. Sabe, nessa categoria de: se eu tiver isso aqui, eu vou ser pleno. Sabe qual foi meu sonho? Meu sonho, irmão Renato, era ter um Capitão América. Eu acabei de montar o meu escritório lá do IFT Movement, e eu comprei um Capitão América. Aí ela disse assim: Ribinha, ninguém vai entender esse Capitão América aqui. Eu disse: não, não é para os outros, é para mim esse Capitão América. Esse é meu. Eu não posso deixar de olhar para ele todo dia que eu entrar aqui. Eu muito pobre, criança, e eu pensava assim: no dia que eu tiver um Capitão América, uau! Olha, eu tô pleno, eu tô realizado. Muito novo, comecei a trabalhar na feirinha da minha cidade. Primeiro dinheirinho que eu ganho, Mancida, o que a senhora acha que eu fiz? Ora, eu fui atrás de realizar meu sonho de vida. Eu comprei meu Capitão América. Não era tão grande quanto o que eu comprei agora, era pequenininho. Mas eu lembro: ô Tiago, foi bom demais, Tiago. Eu estava muito feliz. Meu Deus, foi incrível. Mas o encanto durou 3 dias. Gente, eu lembro o dia que eu estava olhando para ele em cima da mesa da cozinha da minha casa. Só eu e ele. Eu olhei para ele e eu pensei assim: tu não é tão legal como eu imaginava. Esperava mais de ti, camarada. Você me decepcionou.
E eu fui atrás, Daniel, de uma outra coisa, que eu não lembro. Talvez foi o quê? Uma bicicletinha? Depois uma outra bicicleta melhor. Depois uma motinha, uma outra, um carro, outro carro, uma casa, outra casa. Resumindo, um dia, no pleito passado, eu tive uma experiência na política. Um dia eu conto a história para vocês. Eu tive uma experiência na política no Maranhão. E eu fiquei primeiro suplente. E eu assumi como deputado no meu estado. Então, no meu estado, a Assembleia Legislativa ela é composta por 42 deputados. E um dos 42 era eu naquele período. Um dia eu estou sozinho no meu gabinete, lá na Lema, sozinho. Fui pegar uma água. Quando eu vou pegar aquela água, chuta o que eu lembrei. Lembrei do Capitão América. E eu ouvi uma voz. Meu Deus. Dentro dos palácios, Deus está falando com homens. Dentro daquela casa política, o Espírito de Deus falou no meu coração e disse: meu filho, do Capitão América, a cadeira do deputado é tudo, ânsia de ter e tédio de possuir. Mas, gente, o mesmo tédio dos 3 dias do Capitão América veio ao meu coração. Mas o mesmo tédio. Mas ao falar isso, você pode olhar para mim e dizer assim: ah, Ribinha, a política, o Capitão América não te preencheu. A bicicleta, a moto, o carro, a casa, a política não te preencheu. Mas o ministério sim. Amém? Não. Eu quero te dizer nessa noite que nem o ministério conseguiu me preencher. Pela graça de Deus, eu pastorei uma igreja muito bonita e relevante. Mas ela não me preenche. Eu tenho um amigo que ele foi implantar uma igreja e eu disse para ele: qual o teu sonho? Ele se implantaram uma igreja igual a IBP na minha cidade. Eu disse: vamos ter uma conversa de gente grande? Ele: vamos. Eu disse: se tu não conseguir, possivelmente tu ficará triste. Mas se tu conseguir, certamente tu não ficará satisfeito. Ele olhou para mim com aquela cara como que diz: então quer dizer que eu estou ferrado, né? Se deu errado, deu errado. Se deu certo, também deu errado. Eu digo: não, o que eu quero que você entenda é que você nunca será pleno pelo ministério. Tiago, Gil, vocês podem pastorear a igreja, a maior igreja de Curitiba, a maior de todas, a maior do Brasil. Mas há um lugar no coração de vocês que só Jesus pode preencher. Salomão está num palácio e dizendo: a vida não tem sentido. Paulo está preso e ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Meus irmãos, a igreja de Jesus ela está doente, porque os seus moldes de avaliar ministérios são completamente destoados da Bíblia. O nosso maior bandeirante, o nosso maior expoente foi o apóstolo Paulo. Dos filhos de Adão ninguém viu mais do que ele. Morreu decapitado, sozinho. Se ele fosse avaliado pelos moldes do século 21, seria um fracasso. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Aquele homem estava tomado de alegria. Uma alegria que o mundo não pode entender. Transcende todas as coisas. Eu tive uma experiência pregando agora. Meu Deus do céu, parecia que eu estava num filme. Meu Deus, quando eu lembro daquilo. Fui pregar numa igreja e terminou a pregação. Eu não sabia que teria outros pastores. O pastor da igreja local pega a palavra e ele diz: eu quero confessar uma coisa diante da igreja e da minha família. Ele disse: eu já tentei me matar 5 vezes, Daniel. Ele falou: a igreja é mais larga do que a de vocês. Imaginemos 2 blocos de cadeiras igual a esse aqui. Eu estava aqui, a família no outro bloco. Eu ouvia os soluços da esposa e dos filhos.
A igreja inteira assustada. Ele disse: eu já tentei me matar 5 vezes. Eu estava numa crise. Deus, por que eu estou querendo me matar? Se eu te sirvo. E detalhe, viu gente, ele não é um moleque nas coisas de Deus, eu conheço ele. Não sei se Daniel já ouviu falar, tem um projeto no Maranhão lindo, chamado Igreja da Meia-Noite. É lindo esse projeto. O pastor Eibe deu apoio para ele 1 ano. Eu lembro que eu preguei e alguém da igreja do Eibe também estava lá. Ele sai de madrugada, juntando moradores de rua, prostitutas. Então, não é um moleque, é um cara sério nas coisas de Deus. Mas mesmo sendo sério, ele cometeu um erro. E ele disse: eu não estava entendendo por que eu queria tirar a minha vida. E quando o Ribinha pregava o evangelho, o Espírito de Deus falou comigo e disse: você deu o seu coração para quem você não devia. Seu coração só tem um dono. Tem uma frase de Lewis que eu gosto muito que diz assim: a história humana é a mais longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus que o faça feliz. Por exemplo, Daniel, eu estou te olhando, eu lembro de uma história que tu me contou, de Laila e de Éden. Daniel um dia me disse, né? Daniel tem a filhinha, a Laila, e ela tem as limitações dela. E Daniel disse que um dia ele disse para Deus: Deus, um dia, se eu tiver a experiência de chegar aqui em casa e um filho meu correr em cima de mim, me dê um abraço, um beijo, eu vou ser o homem mais pleno do mundo. Tu lembra disso? Você me contou a história. Lembrei agora. E aí Daniel teve o Éden, que é ultra saudável. E ele chega um dia em casa, de uma das viagens, o Éden pula em cima dele. E ele se abraça. E ele diz que rolando com o filho dele ali, o Espírito Santo disse: ei Daniel, é bom? Ele disse: é muito bom. Mas seja sincero, você está satisfeito? E Daniel disse: não. Meu Deus. Independente do que eu pregue hoje, eu vou sempre tocar nesse ponto. Porque às vezes eu fico vendo jovens edificando igrejas. Eu quero dizer para eles: meus filhos, vão, mas não coloquem no ministério um senso de completude. Porque vocês foram feitos por Deus e para Deus. Somente o próprio Deus pode satisfazer vocês. Me permitam citar algumas pessoas aqui que perceberam o que eu estou falando aqui, apesar de não serem cristãs. Primeiro que eu quero citar, com certeza vocês já ouviram falar dela, Clarice Lispector. Clarice foi uma ucraniana naturalizada brasileira. Escreveu como poucos seres humanos. Poucos seres humanos escreveram como Clarice. Clarice um dia diz assim, abre aspas: eu tenho uma sede de infinito. Eu sou inquieta, insatisfeita. O que eu anseio não tem nome. Meu Deus, parece que eu estou lendo Santo Agostinho. Parece que eu estou lendo Santo Agostinho. Santo Agostinho, na sua busca por Deus, ele disse: eu tenho uma alma agitada e inquieta, e minha alma não descansa enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho e Clarice chegam à mesma conclusão, porque em certo sentido, um homem na porta de um bar é um homem à procura de Deus. Por favor, aprecie as coisas, porque eu tenho uma mente muito criativa e eu fico ouvindo, lendo os textos, eu fico imaginando o rosto de quem escreveu. Eu fico imaginando Clarice ao dizer assim: o que eu anseio, eu imagino uma grande reticência. O que eu anseio, eu imagino Daniel, ela olhando para trás, olhando todos os títulos que ela conquistou na literatura, celebrada, aplaudida, honrada. E ela diz: o que eu anseio não tem nome. Como eu queria estar perto de Clarice para dizer: tem, Clarice, tem nome, tem cheiro, tem rosto, tem pés,
tem mãos furadas. O que tu anseia é Jesus Cristo, Clarice. É o que Schopenhauer ansiava, é o que todos nós ansiamos. Tem uma outra escritora, uma poetisa portuguesa, chamada Flor Bela. Já ouviram falar de Flor Bela? Flor Bela espanca. Flor Bela, infelizmente, por não saber lidar com isso, tirou sua própria vida. Flor Bela disse assim, abre aspas: eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não sou feliz. Ai meu Deus, olha o que ela vai dizer agora. Tenho saudade, sei lá do que. Salvo essa criancinha bem que deve ser o mais novo de todos nós, todos os outros, até você que é uma adolescentezinha, todos os outros já perceberam o que eu vou dizer agora. Talvez ele não, talvez ela que não, os outros todos já perceberam. Existe um horário no nosso dia que nos dá uma saudade. Chamamos isso de nostalgia. Eu gosto muito de pilotar moto. Experimente pilotar uma moto nesse horário. Meu Deus, é uma saudade. Sinceramente, você já percebeu que tem um horário do dia que a gente tem saudade? Que horas é? Que horas, gente? A viração do dia, Daniel. Por que a viração do dia? Porque a Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem todos os dias, nesse horário. Ô, Flor Bela, eu queria estar perto de ti, minha filha, para te dizer que tu tens saudade da voz de Deus. Tenho saudade, sei lá do que. Renato Russo, dele vocês lembram? Como não lembrar de Renato Russo? Renato Russo compõe uma música depois de ter tentado suicídio. O nome dessa música é Índios. Alguns de vocês cantaram muito essa música. Talvez não perceberam a angústia daquele homem. Tem uma parte que ele diz assim: eu daria tudo para saber como três podem ser um. Oh, pelo amor de Deus, ele não está percebendo o drama do coração do homem. Depois de ter tentado suicídio, ele diz: eu daria tudo. Eu queria saber como três podem ser um. Ele está falando de Deus, da Trindade. Mas tem uma parte que é a que eu quero destacar. Ele diz assim, abre aspas: é só você, se referindo a Deus, que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Obrigado, irmão Renato. Você percebe que é o mesmo drama? Ó, Flor Bela disse: eu tenho saudade, sei lá do que. Renato Russo diz assim: eu sinto saudade de tudo que eu ainda não vi. Ora, como é que você pode sentir saudade que você não viu? Mas esses homens, essas pessoas, apesar de não terem o conhecimento revelado de Jesus Cristo, eles atestaram que eles tinham um anseio. Meu escritor preferido é Lewis. E Lewis dizia assim: quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que há um anseio dentro de mim que nada nesse mundo pode preencher. A dedução mais óbvia é que eu tenha sido feito para um outro mundo. Eu vou concluir a minha pregação. Eu tenho pregado as últimas vezes na minha vida com uma sensação. É como se na eternidade Deus olhasse para nós. É como se a gente tivesse sendo visto por Ele. E quando isso acontece, é uma explosão de alegria. O Blaise Pascal registrou isso no seu diário quando ele foi encontrado pelo Senhor. Ele diz assim: alegria, 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 lágrimas de alegria. Minha última
verdade, conclusiva verdade dessa pregação é... Terceira, existe o que eu chamo de exclusividade dessa alegria. Porque essa alegria que Paulo está propondo, coloca de novo, por gentileza, o texto. Coloca novamente, por favor. Muito bem. Tem uma coisa ali que é digno de uma observação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria da qual Paulo está falando não é uma alegria adquirida fora de Cristo. Só pode ser encontrada no próprio Jesus. Amém? Eu tenho um grande amigo, já falei para vocês, que é o Ricardo. Ricardo é o meu melhor amigo. Posso dar uma dica para vocês? Posso. Aqui não é mais uma pregação, tá? Só fazendo uma pausa aqui. Uma dica. Tenham amigos. Se você é mulher, amiga, tá? Se você é um homem, tenha amigos. Onde vocês possam conversar sobre Deus e seu Evangelho. E vocês vão entrar numa outra dimensão como se o tempo não... Eu já tive conversa com o Ricardo, a gente começar 11 do dia, terminar 2 da manhã. Você imagina? E a gente tem sido acusado, eu e ele, no Maranhão. E é uma bela acusação. Eu queria continuar sendo acusado disso. Sabe qual é, Tiago? Estão dizendo assim: será que eles não estão forçando demais a Bíblia? Para que a Bíblia apresente Jesus onde ele não está? Meu Deus, não tem uma página desse livro que Jesus não esteja. E pregar não é dizer o que a gente sabe. Pregar é testemunhar quem a gente viu. Eu não vim aqui dizer o que eu sei. Se eu viesse dizer o que eu sei, faria de mim um professor. Eu vim aqui testemunhar quem eu vi. Eu vi Jesus Cristo. Eu ouvi nas páginas desse livro. E quando dizem que nós estamos forçando, eu quero que você entenda uma coisa. Dizem que o tema da carta de Paulo aos Filipenses é alegria. Venha comigo, me preste sua atenção, por favor. Por que é alegria? Porque há uma repetição na palavra alegria. É? Então quer dizer que o tema da carta de Paulo é alegria, porque 16 vezes aparece a palavra alegria. Muito bem, eu sei fazer conta. Vamos fazer uma conta aí? 16 dividido por 4. São 4 capítulos. A gente tem 4 citações por capítulo de alegria na carta. Então muito bem. Então quer dizer que o tema da carta é alegria por causa da repetição. 16 vezes aparece a palavra alegria. Você sabe me dizer quantas vezes aparece a palavra Jesus Cristo em Filipenses? 50 vezes. Ora, como que o tema da carta de Paulo é alegria? Não. O tema da carta de Paulo aos Filipenses é sobre a fonte da verdadeira alegria. É sobre Jesus Cristo. Toda a Bíblia, todas as histórias, todas as narrativas, todas as poesias apontam para além de si mesmos, para Jesus. Depois que Paulo foi encontrado por Cristo, acabou sua busca. Não tem como a gente ler Filipenses 4:4 sem entender o caminho de Damasco. Você lembra o que aconteceu no caminho de Damasco? Deixa eu fazer uma pergunta, eu não vou nem ousar responder. Daniel vai pregar amanhã, ele vai responder para vocês, tá? Eu não. Eu só vou soltar o pino da granada. Cobrem ele amanhã. No caminho de Damasco, Daniel. Quem estava perseguindo quem? Quer ver sua vida mudar? Eu nunca mais consegui pregar o Evangelho do mesmo jeito. Depois que eu entendi uma coisa muito simples. Não foi eu que encontrei Cristo. Foi Cristo que me achou. Ele me encontrou. Eu estava perdido. A gente... Às vezes parece que eu estou num sonho, Ayla.
Às vezes eu olho para ti, para Pedro, para Aleph, para a igreja. Tu não sabe disso. Um dia eu liguei para Ricardo chorando demais. Eu disse: Ricardo, eu estou com medo. Muito medo. Ele: tu está com medo de quê, Ribinha? Depois ele me disse que ele sentia o meu pavor da ligação. Eu disse: eu estou com muito medo, Ricardo. Ele: do que, meu irmão? Eu disse: eu estou com medo que isso passe. Porque se isso passar, eu não dou conta mais de ser pastor. Eu não dou conta mais. Porque o Evangelho nos leva a um lugar de descanso, de deleite, de prazer. Irmão, pregar aqui para mim não está sendo um fardo. E outra coisa, eu sei, eu já fui um pregador mais extraordinário. Hoje carrego comigo boas novas. Eu estou desde os meus 15 anos de idade com o microfone na mão. Eu sei empolgar você. Eu não quero fazer isso. Se você não ficar encantado com o Evangelho, você não ficará com mais nada. A minha mensagem nunca foi tão simples. Mas acredite, o que eu digo está dentro da minha alma. Eu fui encontrado pelo Senhor. Ele me achou, cara. Eu estava indo para o reggae. Deus me encontrou. Colocou o seu espírito dentro de mim. Me comissionou a pregar a palavra. Mas nem sempre eu pensei assim. Durante a maior parte da minha caminhada com Jesus, eu achava, sinceramente, eu achava que eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu sempre me achei muito esperto. Então eu achava assim: não, eu estava na hora certa, no lugar certo, ouvi a coisa certa e eu fiz a coisa certa. Pobre, pecador. Eu fui conduzido. Tudo é providência de Deus, irmãos. Eu finalizo aqui, de verdade. Eu vou finalizar com mais uma poesia. É a terceira poesia. Um dia, como é que é o nome daquele shopping lá de Imperatriz, Daniel? Imperial, exatamente, é isso mesmo. Eu e Ricardo tomando um café expresso no final do dia. De repente, conversando sobre os mistérios de Deus. A presença de Deus veio naquele shopping e a gente chorava igual dois meninos. As pessoas passavam, eu imagino, né? Meu Deus, o que eles devem ter imaginado, né? Não sei. Só sei que veio uma presença de Deus ali e Ricardo disse assim para mim: Ribinha, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo daqui para frente. Contigo e com a IBP, que é a igreja que nós pastoreamos. E eu disse: o que é, Ricardo? Ele disse: olha para minha mão. E eu olhei para a mão dele. Ele disse: olha direito. Eu disse: eu estou olhando, Ricardo, fala logo. Ele é dramático e eu sou ansioso. Aí tu imagina a combinação. Aí ferrou. Aí ele disse: olha para minha mão. Eu olhando para a mão dele, Daniel. Ele disse: vai ser assim, Ribinha. Daqui para frente, na tua vida e na IBP vai ser assim, ó. Num domingo, vai ser assim, ó. Eu disse: fala logo. Ele: vai ser assim, ó. Jesus. Ele chama isso de espiral hermenêutico. Vai ser assim, ó. Jesus. E no outro domingo vai ser assim, ó. O espiral cresceu. E agora é Jesus. Aí no outro domingo vai ser assim, ó. Jesus. E no outro domingo, Jesus. E vai ser assim até que... Se você vai acreditar nisso, foge do meu domínio. Mas fazem 4 anos que todos os domingos na nossa igreja, independente de quem prega, independente do texto a ser usado, todo domingo Cristo está sendo exaltado, exibido um pouco mais naquela congregação. E é lindo ver o que Ele está fazendo. Tem um microfone sem fio, gente? Tem? Pode subir já com louvor, Thiago. Gente, tem uma cena de Nárnia.
Fica encantado, Daniel. Na verdade, tem muita coisa em Nárnia que mexe comigo. Mas essa daqui é tremenda. Pode até baixar mais meu microfone, está um pouco alto. Vocês lembram quando Lúcia fica um bom tempo sem encontrar Asla? Não é? Ela passa um tempão sem encontrá-lo. E ela fica assim, triste. Até que ela encontra Asla. E ela abraça. Ela beija. É uma experiência linda. No livro é melhor do que no filme. Mas no filme é bonito também. Eles se enrolam, eles se beijam. E é bonito aquilo. Só que aí Lúcia faz assim, ó. Lúcia se afasta um pouquinho, olha para Asla e diz: tu tá diferente, Asla. Tu cresceu. Lembra dessa cena? Lembraram? Aí ela diz assim: da última vez que eu te vi, tu era um leãozinho. Tu cresceu, tu tá tão grande. Olha a resposta de Asla. Asla diz assim: Lúcia, não é que eu tenha crescido, é que eu sempre vou parecer maior quando vocês amadurecem. Quem é o crente mais maduro da ação do Espírito? Mais velho na fé? Não necessariamente, mas aquele para quem Cristo é maior. Um dia, um jovem pregador chegou para um pregador experiente e disse assim: reverendo, eu descobri que Jesus é tudo o que eu preciso. E o pregador experiente disse: meu filho, ande mais um pouquinho e você vai descobrir que Jesus é tudo que você tem. Vocês e eu, nós não temos mais nada. Nós não temos nada. Eu só tenho Cristo e Ele é tudo. Se a morte vier sobre você e eu hoje, ela tira nossos filhos, nosso cônjuge, nosso ministério, nossos recursos. Mas se ela vier, ela não nos tira Cristo, ela nos entrega. A minha mensagem foi simples. Como proposição final, ela vem dizer a você: você é um peixe se debatendo à procura de oxigênio. Só que você tenta encontrar esse oxigênio no sucesso, na fama, na conquista, no dinheiro, e você nunca vai encontrar. É só o próprio Deus. Como dizia Agostinho no dia que foi batizado por Ambrósio: ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei. Tu que habitavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. Tarde te amei, tarde te amei. Eu sinto uma doce presença de Deus aqui. Eu sinto que alguns de vocês entenderam até o que eu não preguei. Vamos ficar em pé. Oh meu Deus. Meu Deus, santo é o teu nome. Meu Deus, cada dia mais satisfeito em ti. meu Deus, Jesus. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, te revela, Senhor. Te revela, Senhor, a tua igreja, teu povo, Senhor. Não é pelos nossos méritos, pela tua graça. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu tenho muito medo hoje de performance, muito medo. Eu sei que é uma graça fluindo e eu não quero que isso não seja legítimo. E eu queria concluir. Você pode abrir os seus olhos, olhar para cá, por favor. Eu quero concluir. Vou concluir e passar a palavra para o Tiago, finalizar. Pense comigo uma coisa. O que aconteceria se você, ela, eu, você, se nós tivéssemos hoje uma experiência particular, privada com Jesus, nós tivéssemos o privilégio de vê-lo, o que nós pediríamos a Ele? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que a gente pediria? Olha o que eu vou afirmar. Talita sem um olho, seu nariz e seus lábios. Se Talita da nossa igreja olhar para Jesus hoje, ela não pede nada. Olhe para a Bíblia. Todos aqueles que viram Jesus não pediram nada. João está exilado, preso. Ele não pede para sair, porque ele está satisfeito. O cântico de Simeão, que texto lindo. Que texto lindo. Simeão carregara a promessa de que ele não morreria sem ver o Salvador. Um dia o Espírito Santo diz: vai para a sinagoga, hoje você vai ver um bebê, e ele é Deus. Ele vai, chega na sinagoga, Maria e José estão lá, Jesus seria apresentado, e ele pega Jesus no braço. Quando ele olha para Jesus, o que é que ele diz? Eu não tenho mais outro desejo, eu estou satisfeito. Um dos grandes teólogos da história da igreja foi Tomás de Aquino. A obra mais densa já escrita por um ser humano foi a Suma Teológica. São 5 tomos de livros, eu os tenho na minha casa. Leva-se 10 anos para uma pessoa ler a Suma Teológica. Um teólogo que leu a Suma Teológica toda disse que ela é tão bela, que ela é como o céu visto da terra. Aí um outro diz: não, ela não é só como o céu visto da terra, ela é como o céu visto da terra, como Deus gostaria que fosse visto. Imagina, cara. Esse cara que escreveu esse livro, Daniel, um dia está orando, e havia uma cruz ao lado dele, e ele teve uma experiência mística com Jesus. Jesus falou com ele e disse assim: Tomás, Tomás, tu escreveste muito bem sobre mim, pede-me o que quiseres que eu te darei. Sabe o que Tomás pediu? Ele disse: nada além de ti mesmo, Senhor. A tradição da igreja vai dizer que Jesus se deu para ele. Depois daquele dia, Tomás nunca mais foi o mesmo. Dizem que era comum vê-lo chorando, tomado de prazer, tomado de encanto, como dizia ali, surpreendido pela própria alegria. E aí um dia um aluno dele disse: Tomás, Tomás, e a Suma? Porque a Suma, apesar de ser tão densa, não tem conclusão. Tomás, Tomás, e a Suma? E ele em lágrimas disse: tudo que eu escrevi, comparado com quem eu vi, é palha. Um dia nós o veremos face a face. Continue firme no Evangelho, não desanime. Eu não venho aqui prometer que tudo vai dar certo. Eu não sou um pregador triunfalista, não espere isso de mim. Eu sou um pregador da cruz. Eu vim aqui dizer para você que um dia os teus olhos estarão fixos nos olhos de Jesus, e esse será o dia mais feliz da sua vida. Que Deus abençoe, que essa palavra tenha acrescentado a vida de Deus ao seu coração. Até a próxima.